Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, estou aqui para teorizar sobre Hexatomb, o terceiro spin-off de Sangue de Ordem Paranormal. Galera, estou aqui com mais um vídeo de teorias e eu quero mostrar a vocês as novas imagens e o que eu juntei e teorizei sobre elas. Já deixa o like nesse vídeo, se não for inscrito se inscreva e bora lá. Primeiramente, a coisa que eu quero comentar com vocês, que esse vídeo está sendo gravado dia 19/10, sim, domingo, e acabou de ter postagem uma nova imagem no Ordem. E galera, desde que ontem, os acontecimentos de ontem, dia 18, percebi, depois das 3 postagens, que teria uma postagem provavelmente domingo. Então eu tô achando que essa semana, que tá bem próxima que Hexatomb, que estamos perto, tipo, última semana, dia 25/10, teremos Hexatomb. Então eu acho que vai ter pelo menos uma postagem por dia. Então nessa meta de postagem por dia do Ordem, vão ter bastante outras imagens, suponho eu. Espero que não esteja errado. Se estiver errado, comentem. E também, galera, não esqueça de comentar as suas teorias, suas ideias para Hexatomb. E se tem alguma informação que você quer me corrigir, ou se eu falei alguma coisa de errado, ou que você acha interessante, quer comentar comigo, deixe aqui nos comentários que eu vou estar lendo com certeza. Então, pessoal, bora começar. Eu vou mostrar pra vocês o meu Miro. É a plataforma que eu uso pra organizar essas ideias, as imagens, informações, pra eu destrinchar com vocês. Galera, a gente viu brevemente, que eu acho que eu já comentei com vocês, no vídeo passado, o Chocobo, que tivemos a imagem do elemento de medo modificado com espinhos, sangue escorrendo. Depois a imagem da lua, que é importante, pelo que a gente viu da Alice Lucinda, que ela faz os rituais dela de 6 sacrifícios durante uma lua cheia, ou a lua de sangue. Tivemos também a questão da postagem revelando o nome de Hexatomb, que também referencia coisa meio que do sacrifício, que é o Hecatomb, e o Hexa, que é referente a 6. Depois disso, a gente ver as postagens das silhuetas dizendo um símbolo do ritual, ou a marca, talvez, um personagem de fundo e com a frase 6 sacrifícios. Com isso também tivemos, eu acho que foi depois disso, foi essa postagem com esse documento. E depois, consequentemente, o personagem, acho que foi essa imagem aqui, não, essa aqui de cima. Aí mais um personagem, aí essa imagem aqui. E daí que foi quebrado a sequência depois dessa imagem. A gente teve a postagem, se não me engano, da música. E acho que depois desse aqui, acho que foi esse personagem. Aí esse documento foi recente, foi ontem. Então teve essa sequência, foi quebrado em um outro momento também. Então havia uma sequência, mas talvez foi pulado, não sei se aconteceu alguma coisa. Ou em todas as postagens, eu sei que hypou muita gente. E com isso vemos ideias e informações entrando já sem muitos adém à teoria. Galera, a gente viu que em Natal Macabro, no final de Natal Macabro, tivemos a Agatha falando que iria realizar o ritual. E que eles tinham conseguido os 5 killers para conseguir realizar o ritual. Só que existiu um 6º killer. Se influenciou ou não, não dá para saber por agora. Mas aí também dá para perceber, também temos 6 silhuetas. E esses 6 estão com os símbolos, as marcas que representa, que estão exatamente igual similar ao ritual. São as mesmas marcas, na verdade, que representa cada ponta desse ritual no centro dele. Então, dá pra ver que esse símbolo é igual a... Eu já me esqueci, mas a galera comparou bonitinho. Não fui eu, mas a galera chegou a esse ponto. E depois disso, olhando os documentos, com esse primeiro eu descobri uma coisa. Analisar falando que é um registro da época colonial, mas que se trata talvez seja algo mais antigo e não deixou sobreviventes. Eu achei há um documento chamado Manuscrito 512, que está na Biblioteca do Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro.
E esse documento fala da época colonial, sobre os bandeirantes em busca de uma cidade perdida na Bahia. Então, da teoria da galera ser no Nordeste, já que o céu te deu a pista de ser um local não explorado ainda no Ordem. Então, temos Nordeste e Norte do Brasil. Então, muito indício. Esse documento traz muitas outras informações. Tipo, o historiador Johnny Langer, Rafael Langer, é muita coincidência. Vocês pegarem e lerem esse documento, tipo, vocês vão... Muita coincidência. Mas eu, tipo, apesar de ter muita coincidência, é ser possível que seja referente ao terceiro spin-off. Também pode se encaixar muito com Calamidade, porque esse documento fala de uma cidade perdida, ou uma cidade desconhecida. Quem mais tem esse título? Tenebres. Então a gente sabe que Calamidade é o foco maior vai ser em Calamidade parte 2, Tenebres. Os terceiros spin-off não vão envolver a lore principal do Ordem, apesar que a gente tem a busca pelos sinos. E a galera viu muito esse sino aqui. Se não for o sino da temporada, parece até meio que voando, lembrando muito o sino do Sinais do Lado. Porque o Segredo na Ilha estava parado. E o do Sinais do Lado teve imagens vendo que a galera viu ele no céu. E muita coisa que tem no Nordeste, acho que faz muitos lugares do Brasil, é questão de OVNIs, mas isso já é a temporada passada. E engraçado que a temporada passada eu chutei, na verdade, o primeiro vídeo depois de Segredo na Ilha era que teríamos o Rastreador Sombrio, que é um criatura de conhecimento e sangue. E eu achei que a gente viria ele no Exatomb. Mas a gente viu o Rastreador Sombrio, uma criatura de conhecimento e sangue, em Sinais do Lado. Então, vai ter referência entre um spin-off e outro? Não sei. Mas a minha teoria, esse meu achado, relata um documento da época colonial e que se trata talvez de uma coisa mais antiga do que da época colonial, lembrando muito, muito a esse texto. A coincidência é enorme. Eu não vou, já fiz o vídeo passado, eu ainda vou ver se a temporada tiver mais evidências a esse documento, eu gravo explicando bonitinho. Mas internet afora tem várias galera comentando, vários vídeos de pessoal falando sobre o manuscrito 512. Tem várias gente melhor, historiadores melhor que vão explicar melhor que eu, do que eu só apenas lendo pra vocês a página da Wikipedia. E com isso chegamos às postagens. E essa é a teoria que eu quero falar pra vocês nesse vídeo. A gente tem em Natal Macabro 5 killers, mais o sexto que foi formado pelo Jor-El. Ele se tornou um killer no final da Macabro, por causa das máscaras. Mas a gente tem outras postagens dessas sombras. Eu tentei, tipo, a gente pegar aqui e tentar comparar uma dessas aqui com uma imagem do killer, vai se tratar de pessoas diferentes. E se a gente pegar agora o Psicólera, também parece ser pessoas diferentes. Se eu pegar aqui, ó, dar um zoom aqui, uma pessoa de capuz, quase o Joey aqui na negócio aqui, uma pessoa de capuz. Talvez seja esse aqui com máscara. Será que ele tem um capuz? Ou esse aqui? Será que esse aqui é o Dalmo? O Dalmo? Ou o cara da Psicolera? Psicólera. Nossa, que a galera também botou também, então. Psicólera. Então, será que é ele? Ou será que toda vez essa equipe de... Vamos supor ter se tornado ou essa equipe de pessoas que seguem esse ritual, eles sempre estão formados em 5 ou 6 pessoas. A gente vê que na banda diz que haviam 6 membros e um morreu. Aqui tem imagem de 6 pessoas, os 6 sacrifícios, os 6 estigmas, as 6 intenções, os 6 desejos, os 6 escolhidos, as 6 luas. Então,
sequência de 666 tá aí. A gente sabe que é um número muito relacionado ao diabo, que é o ser, tipo, não é o ser que, mas é a relíquia de sangue. Então, representante do elemento de sangue, rege o elemento de sangue na realidade. Tem a relíquia, a passagem. Não vou adentrar muito isso, mas eu pensei que nesse spin-off de sangue, esse terceiro spin-off, vamos ter 3 grupos. Porque o Celt revelaria pra gente 3, literalmente, aparentemente sendo 3 grupos. Primeiro, os Killers de Natal Macabro. Segundo, vamos supor, vou dizer que eles sejam os Killers das sombras, das silhuetas. E os Killers da banda. São 3 grupos, esses 3 grupos, eles podem representar o presente, o passado e o futuro. Dizendo a carta que a carta foi escrita depois, ela se trata de um evidente antigo, mas muito mais antigo, sendo 3 épocas de tempo. A época que foi escrita a carta, a época que a carta está descrevendo e do que, na verdade, a informação pode ser muito mais anterior, dando 3 datas, 3 épocas. Esse documento também traz mais reverenciando a Europa. Então, será que a gente vai ter 3 grupos, eles em busca da coroa de espinho? Se a gente ouvir a música, não vou pôr aqui no vídeo, mas por causa de direitos autorais, mas a música da banda Psicóloga, eles falam de buscar a coroa de espinhos. Outro grupo em busca da coroa de espinhos. Quantas coincidências podemos ter? Épocas distintas nas imagens. Essa época, a taça de vidro, a igreja catedral, parece ser tipo momentos da história diferente. Se tratar de momentos da história diferente. Esse aqui parece ser uma construção, mas tipo uma casa meio moderna. Já esse aqui, uma mesa madeira retratando a época colonial. E esse aqui retratando a época medieval. Um pouco mais antigo. Então, será? Eu acho que, tipo, eu não acho que o Celt vai quebrar o que ele disse, que ele não iria fazer, tipo, viagens no tempo. Então, tipo, não vai ter viagem no tempo. Porque o máximo que o Celt chegou próximo foi no Paradoxo, que a gente teve em Calamidade. E tinha dessa questão também. E em Sinatra do Lado, a gente teve a questão que eles meio que ficavam presos na cápsula, que não envelhecia eles, provavelmente, ou eles não morriam por estar dentro da cápsula, tipo, mantendo eles vivos, mesmo eles envelhecendo, o pessoal do Sinatra do outro lado, e eles estão vivos, provavelmente, porque a gente vê que eles encontram, um deles, pelo menos, encontra o Dante. Então, o Sinatra do Lado, que é 1987, 1997, uma coisa assim, eu talvez estou confundindo a data. Eles estão lá em 2000 e pouco, 2021, 2022. Não lembro a data exata que eles acordaram. Mas, então essa questão de tempo, o Celt nunca vai muito além. Então eu não sei se ele brincaria com o presente, passado e futuro dessa forma. Mas mostrando pra gente épocas de tempo distintas, de grupos que estão em busca da coroa de espinhos, representando o presente, o passado e o futuro, porque a gente nem sabe como é que tá a calamidade. Talvez, na verdade, no presente, passado e passado, porque o futuro a gente não sabe, e se definir alguma coisa no futuro vai ser algo bem complicado. Mas 3 linhas do tempo diferentes, com 3 grupos diferentes, é o que aparenta apresentar. Quando eu falo futuro, não um futuro de calamidade, mas sim um futuro, tipo assim, a última linha da busca da coroa do espinho ou do ritual. Que eu suponho que seja o grupo dos Killers, que representaria o futuro dessa linha da história que a gente vai ver. O pessoal dos 6 sacrifícios, 6 desejos, 6 estigmas, talvez eles sendo o passado. E o presente seria esses grupos que são das silhuetas,
que indicaria um grupo sendo formado que não são exatamente agentes da Ordem e que eles não se conheçam. Porque tanto o grupo da banda, tanto o grupo dos Killers, eles se conhecem. Como é que seria um grupo? Como é que a história se trataria de um grupo que os personagens não se conhecem? O grupo vai ser formado, eles vão se conhecer. Então, tudo indica que as silhuetas tratam da história do grupo principal que a gente vai ver na história. E esses aqui são ou grupos de participações especiais, ou vão ter outro papel para a história. Essas são as minhas hipóteses que eu tô levantando. Juntando, dá pra ver que são 3 artes de grupos diferentes. Este grupo e este grupo. Mas o engraçado, o que dá pra comparar os dois que tiveram, vamos dizer, rosto revelado, mas tipo, tiveram uma imagem melhor, dá pra ver melhor a arte do personagem, distinguir as características deles, são a da banda e a dos Killers. E ambos os dois, têm o mesmo objetivo: a coroa de espinhos. Então, não sei como é que a Agatha vai fazer ritual, como o Salt vai começar a história. A gente sabe que Natal Macabro foi uma preparação para o terceiro spin-off. E que a gente teve em Natal Macabro foi a gente vendo o episódio 1 sendo que na verdade é o presente, né? Tipo, sendo o presente. O episódio 2 é o passado e o episódio 3 é o futuro. Então, o que eu quero dizer pra vocês é: pense nessa lógica. E talvez não vai ter os episódios meio que na sequência dos eventos que a história vai andar. Talvez a gente vê o presente, aí depois a gente vê o passado e depois a gente vai ver o futuro da história. Quebrando essa linha de sequência narrativa, não mantendo ela na mesma sequência. Outra teoria que eu acho que chega pensou também que não seria apenas um grupo foi a do Senhor Veríssimo. E para quem não viu, galera, a gente tem um vídeo, passem lá no canal do Senhor Veríssimo, porque acabou de postar o vídeo, descobrimos tudo sobre Hexatomb. E esse vídeo eu também participo. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, vocês passarem lá e assistirem, porque esse vídeo tá cabuloso. Tipo, só botar aqui um segundo. Mas tipo, dá pra ver o nível de produção, edição, trilha sonora, artistas. Se vocês olharem a descrição, tá aqui, ó, créditos, apresentador, tá aqui eu, o anfitrião, o Chocobo, o Linkzinho, o Lucius, o Senhor Veríssimo. Aí temos a trilha sonora da Chavoto, que é a compositora do Ordem, o Guimo, a Guiar, o Cão Veríssimo, o Magic, a DNX. Então temos foram atrás de trilha sonora, foram atrás de artes, foram atrás de... Tem roteiro, tem edição, tem tudo aqui. Tivemos até o ARG. E tá aqui, galera. Esse vídeo finalmente saiu. Esse vídeo foi gravado no começo do ano e finalmente temos ele aqui para vocês terem todas as informações para Hexatomb. Essas informações, como eu disse, que não estão as informações atuais de Ordem, mas sim de Natal Macabro para trás. Então, tudo aqui vocês vão, reviver informações que se encaixam no terceiro spin-off. E fica aqui, galera. O que eu achei que eu deduzi são 3 grupos, são 3 momentos de talvez da história. Talvez não vão se passar na mesma linha. Tipo, ela vai brincar que nem teve em Natal Macabro, a questão de sequência. Só que se for que a temporada foi a mais difícil talvez vai ser a mais difícil de mestrar, porque são 3 grupos. Mas talvez seja mais difícil se forem 6 grupos, que o senhor mesmo comentou aqui. Está claro que a cada episódio vai ser um grupo diferente, com 6 sacrifícios, tendo um TPK a cada episódio. O que tá escrito aqui, mas foi o que eu entendi, ó. Está claro que são 6 episódios, vão ser 6 diferentes, com todos eles morrendo no final, um sacrifício para algo maior. No último episódio vai ser os Killers de Natal Macabro quebrando o círculo graças à intervenção da Ordem.
Então, ele supõe que sejam uns 6 episódios. Vai ser um grupo de 6 diferentes, todos eles morrendo até o final. Então, um TPK a cada episódio. Esse que é a doideira. Se for 3 grupos e vamos supor 6 episódios, vamos ter 2 episódios para cada grupo. A gente desenvolver os personagens. E quantos jogadores teriam para isso? E bora aqui, galera. Nesse aqui eu abri o meu Wikipedia e botei aqui a lista de jogadores. O que podemos retornar para a ordem? Podemos ter retornando se for 3 grupos de 6, vai dar tipo 18 jogadores. Então alguns vão ter novamente papéis importantes no universo de ordem. O porém é que tudo que indica parece ser o Nex pelo menos alto. Ou mais é do que Natal Macabro. Que Natal Macabro foi Nex baixo. Tipo, são sobreviventes estágio 1 ou 2. Acho que não, estágio 2 e eles sobem pro estágio 3. Então, os 12 personagens de Natal Macabro, tipo, não foi todos que sobreviveram para o terceiro episódio. Aqueles que sobreviveram subiram pro estágio 3. Então, vamos supor, tipo, a gente tem alguns sobreviventes, alguns personagens que poderiam de Natal Macabro aparecer novamente no terceiro spin-off, mas não vejo eles como antagonistas exatamente, esses grupos. E com isso, vamos aqui, temos Biamon, que podemos retornar meu Deus, a Bella. O Brino acho que não. Calango também não. A Carolinga. A Carol. O Matt. O Phelps. A Gabi. O Golart talvez também poderia retornar. O Guache. O Guto. A Jean, que eu não sei, mas ela também poderia retornar. O João não. A Galera com certeza acho que vai ser uma pessoa carimbada pra ter esse terceiro spin-off. Se ela não participar, vai ficar triste. Se a galera não participar, ela merece participar do terceiro spin-off. Por favor, galera, esteja no terceiro spin-off. Temos o Luiz. Temos possivelmente a Lorena. Tem grande chance também de participar. Se a gente for ter 18 personagens. Temos o Luba. Que seria incrível se ele voltasse pro terceiro spin-off. Se participasse, mas não sei dizer se ele vai participar. A Maite, eu não sei. Tipo a Jink, também não sei se elas voltariam pra jogar. Não sei se elas jogam muito RPG. O Malt seria legal, mas ele falou que talvez não voltaria, que não é a vibe dele jogar RPG, então talvez não retornaria ou não parecia pra terceiro spin-off. Temos o Murilo, que também tem chance também de retornar ou participar do terceiro spin-off. O Peck eu acho difícil, o Quarkit também. O Hakim. Talvez. Acho que. Tipo, eu não quero contar ele novamente pro Ordem, mas. Se tipo, se ele liberar, tipo, se não ser, tipo assim, eu falei que não ia participar mais, não vou participar mais. É que meio que reatar, tipo, o Selbit e o Hakim não estão mais brigados. Talvez em Calamidade Parte 2, porque Dante é muito importante. Ou pro terceiro spin-off, eu acho difícil o Hakim aparecer. Mas não quero contar também ele. Se ele voltar ou não, é decisão do Hakim, galera. Não vou encher o saco dele. O Royer, não. O Ted também não. A Tris também não. O Zero, não sei dizer. O Abelha tá falando muito. Então, tipo, ele pode jogar. Não sei se chamaria ele novamente. Ele dá muita. O Baster com certeza vai participar. É o único player confirmado. E eu acho que vai repetir aqui. Vai repetir. Ah, não. Temos o Léo Santi, que eu tenho grande chance também de ver ele novamente em ordem. Léo Santi também tem. Acho que seria interessante ele estar no terceiro spin-off. Eu acho que é isso. Tá tudo aqui mesmo. Acho que tá faltando algum player. Esse aqui faltou aqui nessa lista. E com isso temos esse jogador novo que o Chocobo comentou bastante, que é o Daniels. Ele não é um jogador acho que ele também não é um jogador de RPG, mas o Daniels é amigo do Selbit e seria uma opção interessante de estar como um novo player, tipo uma pessoa que nunca jogou Ordem antes, ou jogou Ordem, mas nunca jogou na mesa do Selbit. Então ele seria a pessoa que seria jogador novo. A gente deduz que o Selbit falou que esse terceiro spin-off seria diferente dos outros terceiros spin-offs.
Então, grande chance talvez a gente ter mais personagem, não jogadores novos, mas players que estavam ou temporadas passadas nas outras temporadas, tanto nos spin-off tanto a temporadas principais. Então é isso, galera. Acho que eu comentei tudo. Meu achado, mano, de 512 é um achado muito doido. Ver que temos 3 imagens para 3 grupos. 2 deles já meio que reverenciando a busca pela coroa de espinhos. Então, tudo isso daí. A gente tem outra coisa de informação que é muito importante pro terceiro spin-off, que é espinhos da Aurora Escarlate. Porque se a gente vê aqui a imagem da capa, é uma coroa de espinhos. Se ela for do centro, tem uma coroa de espinhos. E aqui fala do Serafim Vermelho, que é um anjo de sangue. E ele realiza desejos. Um pacto, um desejo. Uma intenção. Então, ter esse anjo que dá uma benção para uma pessoa que realiza desejos, a capa ser literalmente uma coroa de espinhos, é a chance de ver essa temporada aqui na hipótese foi dita como canônica. Então, teremos informações importantes reverenciando as espinhas do Escarlate. Se a gente ler os documentos do Espinho Escarlate, do Sangue Zorkut, que é o livro antigo, que fala também de sacrifícios, mas que não é 6, mas é 7. Acho que a única diferença é que são 7, ó, a cada das 7. Deixa eu ver aqui, ó. Para iniciar a invocação do símbolo, são 7 sacrifícios com 7 condições diferentes, envolvendo 7 flores diferentes. Então tem a questão de 777. Então, mas a gente tem que entender que isso aqui é uma interpretação. Esse livro foi escrito por pessoas que têm a interpretação, foi escrito por pessoas que interpretaram o mito, a história da Europa. Sim, a Aurora teria uma cidade vizinha, uma cidade gêmea, uma cidade irmã lá na Europa. E lá o mito pode ser diferente. Talvez a interpretação do 6 pro 7, envolvendo as flores, porque no mito falava da santa, aí meio que a lenda quando chegou no Brasil, ela teve aquela pequena modificação. Com todas as lendas, todos os mitos no Brasil, diferente do exterior, elas têm suas modificações, com as suas perdas das... Esse meu está apagando, esqueci pra carregar. Mas as perdas de... O sentido, elas vão se modificando através das... Eu desliguei. Mas através das coisas. Então, esse detalhe que talvez tiver uma nova releitura desse rito, desse ritual da Sangue Orchid, tipo, do ritual do Serafim Vermelho, que na verdade eles fizeram um ritual errado, não eram 7 pessoas, 7 situações diferentes, mas sim 6 pessoas e 6 situações diferentes. Aí se encaixa perfeitamente a Hexatombe. Porque a gente vê com a Alice Lucinda a informação do ritual. Dos 6 rituais sendo feitos, 6 sacrifícios sendo feitos na lua cheia. Então, é um rito muito similar, parecido, onde teve, então, Selbit tem a grande chance de fazer referenciar a grande temporada, a primeira que foi ao caso, que foi revelado pra gente, Espinhos da Escarlate. Até pelo nome, até pela capa, se encaixa muito, e foi dito também. Até com os documentos, que é época colonial. Aqui também... Opa, cliquei errado. Aqui também é da época colonial. Também o segundo documento falando sobre coisas da Europa. Informações da Europa. Bate também com as informações que isso era um rito lá da Europa. Se originou da Europa. Então, as coisas vão se encaixando de uma forma que ou é um red herring, que tipo uma pista falsa, coisa que ele fez muito isso ensinado na ilha. A gente tinha muita informação que levava a Santo Berço, mas no final a gente descobre que na ilha se tratava sobre Tenebres e não Santo Berço.
não era um projeto passando do berço, a ilha Típora, mas sim um registro local que estava o Sino de Tenebre, um dos Sinos de Tenebres. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu teorizei bastante. Eu tenho outras teorias também, mas não quero achar esse vídeo muito longo, analisei cada informação. Trouxe vocês minhas 12 hipóteses do menos 512 e de ser 3 grupos que vão estar, talvez, retratando 3 momentos dessa história. Então, presente, passado, futuro dessa história, não do Ordem, exatamente, do terceiro spin-off, a busca pela coroa de espinhos. Pessoal, tenho aqui as minhas outras revelações, mas talvez se vocês querem teoria para Calamidade Parte 2, deixe aqui nos comentários que temos outras informações, outras hipóteses, e se vocês querem ver, vão lá no canal do Veríssimo, que também tem muita informação e muita outra teoria, caso você não tenha assistido esse vídeo do Senhor Veríssimo. É isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!